O jogo real. Como ajustar sua carteira de FIIs conforme o mercado muda. E se eu te dissesse que a sua carteira de FIIs precisa se mexer como um mar, às vezes calma, às vezes agitada, mas sempre em movimento? É assim que o investidor inteligente atravessa qualquer tempestade financeira. Aqui é o Nando Riqueza novamente. E se na parte anterior você aprendeu a montar sua primeira carteira com IA, agora chegou a hora de jogar no campo dos grandes, ajustar sua carteira conforme o mercado muda. Porque investir não é sobre adivinhar o futuro, é sobre se adaptar antes que o resto perceba a mudança. O protagonista agora é o Marcos, 41 anos, analista contábil. Ele montou sua primeira carteira de FIIs há 2 anos, com base em fundos de shoppings e escritórios. Tudo ia bem, até que o cenário econômico virou. A Selic subiu, o consumo caiu e os shoppings começaram a distribuir menos dividendos. Enquanto muitos investidores entraram em pânico e venderam tudo, Marcos usou sua ferramenta secreta, a inteligência artificial. Ele perguntou: IA, quais setores de FIIs tendem a se beneficiar num cenário de juros altos? A resposta veio rápida. Fundos de papel, que aplicam em títulos de crédito imobiliário, tendem a pagar mais quando os juros sobem. Marcos então ajustou sua carteira, reduziu os fundos de shoppings e aumentou a participação em FIIs de papel. Resultado: enquanto o mercado reclamava, ele manteve o fluxo de dividendos e ainda comprou cotas em promoção. Explicação do conceito. Os fundos imobiliários vivem em ciclos, e entender esses ciclos é o que separa o investidor comum do investidor estratégico. Quando a Selic está alta, o custo de crédito aumenta, o mercado imobiliário desacelera e os fundos de tijolo sofrem. Mas os fundos de papel brilham, porque os seus rendimentos são indexados à inflação ou ao CDI. Quando a Selic cai, o movimento se inverte. O mercado de imóveis físicos se aquece. As cotas dos fundos de tijolo valorizam e o investidor colhe frutos de valorização patrimonial. O segredo é ajustar sem se desesperar, e a IA pode te ajudar a perceber o sinal de virada antes dos outros. Ela consegue cruzar dados de inflação, Selic, vacância e distribuição de dividendos, mostrando onde o dinheiro está se movendo. Com isso, você não precisa adivinhar, apenas reagir com estratégia. É assim que o investidor moderno mantém o barco no rumo certo, não importa se o vento muda. A IA se torna seu farol financeiro, iluminando as rotas de oportunidade e alertando sobre tempestades. Prompts práticos. Prompt de adaptação ao cenário. Liste quais setores de FIIs se beneficiam com alta da Selic e quais com queda, e mostre como ajustar uma carteira equilibrada para cada cenário. Prompt de monitoramento de tendência. Crie um relatório mensal automatizado mostrando quais FIIs mudaram significativamente o rendimento ou a vacância e sugira ajustes de peso na carteira. Investir é como surfar. Quem aprende a ler as ondas do mercado, aproveita a força delas para ir mais longe. E a IA é sua prancha de equilíbrio, te ajuda a se ajustar sem cair nas armadilhas da pressa ou do medo. No próximo tópico, nós vamos aprofundar essa visão e entender quando é hora de trocar um FII e quando é melhor manter. Porque muitas vezes, a decisão mais inteligente é ficar parado enquanto o resto se desespera. Trocar ou manter? Como decidir com o apoio da inteligência artificial? E se eu te dissesse que o maior erro do investidor não é escolher o fundo errado, mas vender o certo na hora errada? Às vezes, o segredo do lucro não está em agir, está em saber esperar com inteligência. Vamos conhecer a Patrícia, 36 anos, engenheira civil e investidora há pouco mais de um ano. Ela começou empolgada, comprando cotas de vários FIIs indicados em vídeos e fóruns. Mas, com a Selic subindo e os dividendos caindo, o medo tomou conta. Um dia, vendo o valor das cotas despencar, ela pensou: acho que este fundo morreu, eu vou vender antes que piore. Mas antes de apertar o botão de venda, decidiu conversar com sua assistente de IA financeira. Ela perguntou: este fundo realmente está piorando ou é apenas o mercado reagindo à Selic? A IA analisou relatórios, históricos e indicadores e respondeu: o fundo mantém alta ocupação, fluxo de caixa estável e imóveis em regiões valorizadas. A queda é de mercado, não estrutural. Patrícia então manteve o fundo e, meses depois, viu as cotas se recuperarem 25%, com dividendos voltando a subir. Foi aí que ela aprendeu o que muitos demoram anos para perceber. Nem toda queda é sinal de fraqueza. Às vezes, é só o mercado respirando.
A dúvida entre trocar ou manter um FI é um dos dilemas mais comuns e onde a IA pode ser sua melhor aliada. Existem dois tipos de movimento. 1. Queda estrutural, quando há problema real, vacância alta, má gestão, inadimplência, imóvel ruim ou má alocação de capital. 2. Queda conjuntural, quando o fundo é bom, mas sofre com o momento do mercado, como alta da Selic, retração de consumo ou incerteza política. A inteligência artificial ajuda a distinguir entre as duas, cruzando dados de gestão, setor, desempenho histórico e condições econômicas. Ela pode comparar o fundo com seus pares, mostrar tendências e até simular cenários, como e se a Selic cair 1%, o que acontece com os dividendos desse fundo? Assim, o investidor deixa de ser refém do emocional e passa a agir com base em dados, e isso muda tudo. Explicando a mentalidade certa. O investidor tradicional costuma reagir ao medo, vê queda e vende, vê alta e compra. O investidor inteligente usa o tempo como aliado. E com a IA, ele não precisa adivinhar, ele entende o que está acontecendo. Se a análise mostra fundamentos sólidos, ele segura com tranquilidade. Se há sinais de deterioração real, ele ajusta cedo, antes da perda se consolidar. É como ter um copiloto financeiro olhando para todos os indicadores, enquanto você decide o rumo final. Aplicação prática com IA. Com um simples comando, você pode descobrir se vale trocar ou manter um fundo. IA, analise o histórico de dividendos, vacância, localização e gestão deste FI e me diga se há sinais estruturais de deterioração ou apenas movimento de mercado. Ou ainda, simule o impacto de diferentes cenários econômicos, Selic, inflação e PIB, sobre o desempenho deste FI nos próximos 12 meses. Esses prompts permitem que você haja com confiança, sem cair nas armadilhas do pânico coletivo. Lembre-se, no mundo dos FIs, quem vende sendo demais, perde dividendos. Quem segura demais, perde oportunidade. A inteligência está no equilíbrio, e a IA te ajuda a encontrá-lo com precisão cirúrgica. Prompts práticos. 1. Prompt de diagnóstico de fundo. Avalie se o desempenho recente de um FI é causado por fatores estruturais, má gestão, vacância, inadimplência, imóvel ruim ou má alocação de capital. Forneça um resumo em tópicos. 2. Prompt de simulação de cenários. Crie uma projeção de dividendos e valorização de cotas de um FI considerando 3 cenários: Selic subindo, Selic estável e Selic caindo. Saber quando trocar e quando manter é o que transforma investidores ansiosos em investidores prósperos. Com a IA, você passa a enxergar o jogo de cima, entendendo quando o mercado está apenas testando sua calma. E no próximo tópico, vamos subir um degrau a mais, entender como construir uma estratégia automática de rebalanceamento de FIs com a ajuda da IA, para deixar sua carteira sempre alinhada, mesmo quando você estiver dormindo. Se você chegou até esse ponto, é porque não assiste só por assistir. Você quer mudar de vida de verdade. Então bora fortalecer essa comunidade. Se inscreve, dá o like e comenta sua opinião sincera sobre como podemos melhorar. É assim que o canal cresce e entrega cada vez mais valor para você. E lembra, a transcrição está recheada de materiais digitais e insights que não couberam aqui no vídeo. Esse é o próximo passo da sua jornada. Quem aproveita, transforma aprendizado em resultado. Rebalanceamento inteligente. Como manter sua carteira otimizada com a ajuda da IA. Você sabia que às vezes a melhor forma de ganhar mais é mexer menos, mas de forma certa e no momento certo? Pois é, o segredo dos grandes investidores está em rebalancear com inteligência. E é aí que a IA entra para fazer mágica. Conheça o Rogério, 45 anos, gerente administrativo que começou a investir em FIIs há 2 anos. No início, ele montou uma carteira bem equilibrada: 50% em fundos de tijolo, 30% em fundos de papel e 20% em caixa. Mas, com o tempo, os fundos de papel dispararam, enquanto os de tijolo ficaram para trás. Sem perceber, a carteira dele ficou desbalanceada, agora 65% em papel e só 25% em tijolo.
Quando a Selic caiu, os fundos de papel começaram a perder força e Rogério viu seus rendimentos minguarem. Ele pensou, ué, mas eu não mudei nada, por que meus dividendos estão menores? A resposta estava no desequilíbrio da carteira. E foi só quando ele passou a usar uma IA de gestão pessoal que entendeu o erro. A IA mostrou o gráfico da distribuição e sugeriu: rebalancei 10% do papel para tijolo. Isso reduzirá o risco e aumentará a consistência dos dividendos. Rogério seguiu a recomendação. Em poucos meses, os rendimentos voltaram a crescer e, de quebra, ele dormia tranquilo, sem precisar revisar cada fundo manualmente. O rebalanceamento é o processo de ajustar a proporção da sua carteira para manter o equilíbrio entre rendimento e risco. Com o tempo, alguns fundos sobem demais e outros caem, e isso desequilibra o portfólio. É como uma dieta. Se você só come proteína e esquece dos vegetais, o corpo sente. Na carteira, se você deixa um tipo de AFIO dominar, ela perde estabilidade. O ideal é revisar periodicamente, trimestral ou semestralmente, e redistribuir as posições conforme o objetivo inicial. Mas aqui entra o problema. Fazer isso manualmente exige tempo, paciência e planilhas bem montadas. E é justamente aí que a IA, inteligência artificial, brilha. Como a IA ajuda? Uma IA financeira pode monitorar automaticamente o peso de cada ativo, analisar a correlação entre fundos, se sobem ou caem juntos, sugerir rebalanceamentos baseados em metas de risco e retorno, prever o impacto fiscal, evitar vender demais e pagar IR desnecessário. Você pode pedir: IA, analise minha carteira de FIs atual e me diga quais FIs estão acima ou abaixo da proporção ideal. Ou ainda, crie uma simulação de rebalanceamento para manter 50% em tijolo, 30% em papel e 20% em caixa, com foco em dividendos estáveis. Em segundos, ela entrega o diagnóstico completo, sem dor de cabeça. E o melhor, com base em dados atualizados. Explicando a lógica, o rebalanceamento não é só uma questão técnica, é disciplina emocional. Muitos investidores seguram demais o que está sumindo e vendem o que está caindo, quando deveriam fazer o oposto, realocar ganhos para reforçar oportunidades. É um ciclo virtuoso, vender um pouco do que valorizou e reforçar o que ficou barato, mantendo o equilíbrio e reduzindo o risco. Com a IA, essa decisão deixa de ser emocional e passa a ser estrategicamente automatizada. Você não precisa adivinhar o que fazer. A IA te mostra, com clareza e cálculo, o que deve ser ajustado e quando. Prompts práticos. Prompt de análise de carteira. Analise a carteira de FIs e indique se há concentração excessiva em algum tipo de fundo, tijolo, papel ou híbrido. Sugira ajustes para manter equilíbrio e estabilidade de dividendos. Prompt de simulação de rebalanceamento. Simule 3 estratégias de rebalanceamento para minha carteira de FIs, uma conservadora, uma moderada e uma arrojada. Mostre o impacto esperado nos dividendos e riscos. O segredo não está em fazer grandes movimentos, mas em manter o equilíbrio com constância. O rebalanceamento inteligente é o que separa o investidor sortudo do investidor preparado. E a IA é a ferramenta que garante que você nunca perca o ponto de ajuste. E no próximo tópico, vamos dar um passo além. Descobrir como usar a inteligência artificial para prever tendências e identificar FIs promissores antes do mercado. É aí que o investidor deixa de correr atrás e passa a andar à frente. Como usar a IA para prever tendências e identificar FIIs promissores antes do mercado? E se você pudesse saber quais FIIs vão se destacar antes que o mercado perceba? Não é sorte, é análise. E quando a IA entra em cena, o futuro deixa de ser mistério e vira estratégia. Conheça Henrique, 41 anos, analista de sistemas e investidor nas horas vagas. Durante anos, ele investia pelo faro. Assistia vídeos, lia fóruns e seguia recomendações. Às vezes ganhava, às vezes perdia, mas nunca entendia o porquê. Certo dia, cansado de surpresas, decidiu fazer diferente. Usou uma IA para estudar os FIIs mais promissores dos últimos 5 anos. A ferramenta cruzou dados de vacância, localização, valorização do metro quadrado, comportamento dos dividendos e gestão. Mas não parou por aí. Ela correlacionou essas informações com indicadores macroeconômicos, Selic, inflação, PIB e fluxo de investidores estrangeiros. Em segundos, a IA mostrou algo que o surpreendeu.
Os fundos logísticos e de galpões estão entrando em fase de expansão, com aumento de contratos atrelados à inflação e forte demanda de e-commerce. Henrique percebeu que a IA havia detectado uma tendência meses antes de aparecer nas manchetes. Ele comprou cotas de um fundo logístico, quando ninguém falava dele. 6 meses depois, as cotas valorizaram 20% e os dividendos dobraram. Henrique entendeu, não é sobre prever o futuro, é sobre interpretar o presente melhor que os outros. A IA tem o poder de analisar padrões invisíveis aos olhos humanos. Enquanto um analista leva horas para estudar um relatório, a IA lê centenas em segundos. Cruza dados, detecta correlações e aponta tendências com base em probabilidades. Nos FIEs, ela pode identificar setores que estão se valorizando antes do consenso, regiões com alta demanda por imóveis comerciais, gestoras com histórico de boa performance em ciclos econômicos diferentes, fundos subavaliados, com preço abaixo do valor patrimonial real. Isso tudo sem adivinhação, apenas leitura inteligente de dados. Aplicação prática com IA. Com um simples comando, você pode transformar sua análise. IA. Identifique os tipos de FIEs com maior potencial de valorização nos próximos 12 meses, considerando Selic, inflação e fluxo de mercado. Ou ainda, liste os fundos imobiliários que estão com desconto em relação ao valor patrimonial, mas que apresentaram aumento constante nos dividendos nos últimos 6 meses. Esses prompts te colocam à frente da manada. Enquanto a maioria reage às notícias, você antecipa os movimentos. Enquanto o mercado teme o futuro, você se prepara para ele. O papel do investidor inteligente, usar IA não significa deixar de pensar. Significa pensar com mais dados e menos emoção. É como dirigir com faróis de longo alcance. Você enxerga além das curvas. E o melhor, qualquer pessoa pode fazer isso hoje, com ferramentas acessíveis e comandos simples. Com o tempo, você começa a perceber um padrão. Os melhores FIEs não são os que estão em alta agora, mas os que a IA mostra que vão ficar em alta daqui a pouco. Prompts práticos. 1. Prompt de previsão de tendência. Analise o histórico de desempenho dos setores de FIEs: logístico, shopping, corporativo, papel. Indique quais mostram sinais de crescimento antecipado com base em dados macroeconômicos. 2. Prompt de identificação de oportunidades. Encontre FIEs com preço abaixo do valor patrimonial, boa gestão e aumento constante de dividendos, cruzando dados dos últimos 12 meses. Agora que você já domina como prever tendências e encontrar FIEs promissores antes do mercado, está pronta para dar o próximo passo: a construção da verdadeira independência imobiliária com pouco dinheiro. Porque no próximo bloco, eu, Nando Riqueza, vou te mostrar como diversificar de forma inteligente, multiplicar rendimentos e montar uma carteira sólida, mesmo com aportes pequenos. Então, se prepara, porque na parte 3, diversificação imobiliária com pouco dinheiro, você vai descobrir que não é o tamanho do bolso que define um investidor. É a inteligência com que ele o usa. Antes de encerrar, deixa eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!